Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre destacando que as nossas mini aulas procuram atingir a muitas pessoas, porque temos a certeza que tem muitas pessoas envolvidas em obras de terraplanagem. Aquela pessoa que vai fazer sua casa, está comprando um terreno, tem muitos, né? Aquelas pessoas que estão abrindo uma estrada, estão abrindo um caminho, um acesso na fazenda, um acesso na sua casa de campo, né? E surge um muro de arrimo, tem que escavar, aterrar. Prefeitura tem lá as máquinas de terraplanagem dela, fazendo obras de valas, obras de barragem, barramento, as indústrias fazendo diques, né? Diques para tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, enfim, tem inúmeras pessoas, empresas privadas, públicas, que estão fazendo obras de terraplanagem. Então, a gente resolveu começar esse projeto, né, já faz algum tempo, das mini-aulas. Estamos na semana 79, é de segunda a segunda. Gravação todo dia sai às 16 horas pelo nosso canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, como está aí na tela, né? E querendo atingir muita gente, para que as pessoas possam, né, em qualquer dúvida, vir nos procurar. Na descrição desses vídeos, nós temos lá o grupo do WhatsApp, que é o primeiro texto que temos ali, e lá você pode estar agendando, indo para o grupo do WhatsApp, agendando uma conversa no workshop. E aí estamos com o canal formado para poder te atender da melhor forma possível, dentro das suas necessidades e dentro do que a gente pode estar trazendo de colaboração para o seu trabalho. Esse é o nosso objetivo. Bom, hoje nós vamos estar tratando então de falar desse, que é o que eu falo aqui, né? Nosso objetivo é fazer um plano, né? Um plano para atender as necessidades, né? Se vem com as necessidades, a gente faz um planejamento, um plano, né? E esse plano segue um fluxo, né, que eu chamo financeiro operacional, porque tudo envolve dinheiro, né? Se não tiver dinheiro, não opera a vida, né? Assim como se não tiver sangue circulando, a gente não consegue fazer as coisas que tem que fazer, porque é o sangue que dá vida à nossa pessoa. Assim como o dinheiro dá vida a uma empresa, e uma empresa então faz seus produtos. Bom, e aqui nós estamos falando de conhecimento trino, né? Como ter o conhecimento trino? O que é conhecimento trino, né? Todo o nosso trabalho está voltado ao conhecimento trino. Nosso empreendedor geotécnico é cristão verdadeiro e produtivista, focado no conhecimento trino, que é o conhecimento da teoria, que todo mundo pode, de certa forma, conseguir no Google, a experiência, que é adquirida por cada um de nós, à medida que a gente vai realizando coisas, e nós estamos fazendo isso. Depois de 35 para 36 anos de experiência, indo para a internet com essas mini-aulas e falando, olha, estou aqui para orientar qualquer um, né, gratuitamente, né, com o que a gente aprendeu, porque Deus que deu esse dom, esse encargo para nós na vida, e Ele agora pede para a gente pregar isso, né? Como cristão, eu tenho que entender que eu estou aqui para servir, não ser servido. E aí, então, falando de conhecimento trino, falando de programa de investigação geotécnica, eu tenho que conhecer os problemas geotécnicos, né? Então, a gente tem conhecimento já 35 para 36 anos, conhecimento geotécnico. Por quê? Para prever, né? Para resolver e prever esses problemas geotécnicos. Então, o problema geotécnico é o que nós gostamos de ter. Problema geotécnico, problemas de terraplanagem. E como nós vamos resolver, né? E aí que eu te oriento, vamos resolver fazendo isso, 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 isso. Então, a grande ligação de conhecer problema e resolver problema, ou prever problema. Por quê? Porque o problema pode existir já, então eu tenho que resolver. Mas eu posso, numa obra nova, prever para que ele não aconteça. Essa que é a ideia. Então, no caso de solos, né, no caso dos solos de um aterro, eu tenho que imaginar que eu vou fazer um aterro, né, e tenho que verificar qual a inclinação desse talude, né,
como fazer esse aterro, como controlar, como saber as propriedades de engenharia para dimensionar. Então eu tenho que saber as propriedades de resistência desse solo nessa situação de aterro. Então tem um procedimento para fazer isso, tem um programa de investigação para fazer isso, né? E aí eu vou definir as condições que ele deve ser compactado, né, e controlado lá no campo, para então atender aquelas propriedades de engenharia que eu previ, estimei na fase de projeto. Percebe? Então, como que eu vou fazer um aterro? Um aterro, como eu dimensiono uma viga, um pilar, né, eu tenho que dimensionar um aterro. E como que eu vou dimensionar um aterro se eu não sei que material que é esse? Eu sei que é um solo, né? E também eu não sei executar, eu preciso saber como que eu executo esse aterro. Então, tem toda uma experiência da sociedade, que muitas já está em normas brasileiras, outras ainda não estão na cabeça dos colegas, e eu estou falando das que estão na minha cabeça, onde que eu quero te orientar. As mini aulas, elas têm um objetivo, em 10 minutos todo dia, é poder ela migrar no mercado e as pessoas conhecerem e a gente poder estar recebendo no workshop gratuito e com isso dando conhecimento, se aprofundando na necessidade daquele conhecimento para atender a necessidade daquela pessoa, daquela empresa, daquela cidade, daquele prefeito, daquele secretário de obras. E na terraplanagem nós temos essa história do fator de conversão corte-aterro. Se eu escavo 10 mil, eu não vou aterrar 10 mil. As pessoas estimam que se eu escavar 10 mil, eu vou fazer só 8 mil, um fator de redução do corte no aterro. Isso não é necessariamente correto, nem verdadeiro. Assim como também adotam taludes 1 para 1 no corte e 1 para 1,5 no aterro. Isso também é coisa equivocada, né, do ponto de vista de engenharia. Então, dos solos de fundação também tem que saber as propriedades, né, e a resistência, propriedade de resistência, e as propriedades de colapsibilidade, expansibilidade e compressibilidade, né, desses solos, porque daí eu vou poder ter problema de recalque, né? Então, se eu tiver mais camadas, eu tenho que saber também das outras camadas e terei, né, até uma camada que não tenha muito efeito, aquele aterro, então eu paro ali as investigações. Então, eu tenho que conhecer essas camadas típicas também da fundação. E as condições relativas ao lençol freático, a questão da poropressão, que a gente fala, a pressão de água, né, ou chamada poropressão, antigamente se falava pressão neutra, né, fazendo uma alusão com a água, mas na verdade essa poropressão, ela pode ter só água e não ter nada, e pode ter água e ar, né? Quando não tem nada, eu falei, é só ar, né? Enfim, as condições do lençol freático e a sazonalidade, porque o lençol freático também ele muda de posição para cima ou para baixo em função das chuvas, né? Isso eu já falei, né? Quando eu falei propriedade de compressibilidade, eu me antecipei aí com relação à expansão, solos expansivos e solos colapsivos. E com esses elementos, então, todos, isso tudo tem que estar contextualizado num plano, num planejamento, num programa de investigação geológica e geotécnica, para então eu saber o comportamento desses solos, não só o de fundação, né, onde vai ser o aterro, mas aqueles onde foram escavados os solos que vão ser utilizados nesse aterro, para eu poder construir esse aterro, controlar esse aterro. Por isso que eu falo que o programa de investigação geotécnica, ele permeia todo o sistema, desde a topografia até a obra concluída e instrumentada. Porque eu sempre estou lidando com esses solos e cada vez aumentando mais o conhecimento deles e podendo, então, na fase de execução, ainda otimizar os custos da obra. O que a gente percebe é que tem um devido conhecimento na fase de projeto, e esse indevido conhecimento é levado até a hora da execução, né, trazendo custos muito mais altos do que deveria tê-los.
Né? Então, com esses elementos, a gente vai ver o cálculo de estabilidade de talude e o problema de recalque, além do controle tecnológico dos aterros. Então, agora sim, para fazer isso funcionar, eu tenho o comportamento dos solos, tenho então como conhecer os problemas geotécnicos, tanto na fase de uma nova obra ou resolver um caso já existente. Vou focar no programa de investigação, para poder então saber o comportamento dos solos e poder então atuar como engenheiro, fazendo os cálculos, usando os programas. Só depois disso. Bom, vamos terminando essa aula aqui, mini aula, e até a próxima mini aula então. Muito obrigado.